Talvez a maior crise do nosso tempo não seja apenas política, econômica ou tecnológica. Talvez seja perceptiva. Talvez o problema mais silencioso em curso seja o desgaste da nossa capacidade de distinguir o que aconteceu daquilo que apenas parece ter acontecido. Durante muito tempo, a pergunta era se alguém estava mentindo. Agora, a pergunta ficou mais estranha. A verdade continua existindo, mas está sendo empurrada para um cenário em que até ela pode parecer artificial. E quando isso acontece, a confiança pública começa a desmoronar, não por falta de informação, mas por excesso de versões visualmente convincentes. A internet começou prometendo acesso. Depois, passou a entregar velocidade. Agora, cada vez mais, ela produz plausibilidade. Isso muda o jogo. Uma imagem não precisa mais ser verdadeira para parecer documental. Um áudio não precisa mais ser autêntico para soar convincente. Um vídeo não precisa mais registrar um acontecimento para provocar as mesmas emoções de um acontecimento real. O efeito psicológico disso é enorme, porque o ser humano não reage só a fatos, reage a sinais de realidade. E quando os sinais podem ser fabricados com enorme facilidade, nossa bússola interna entra em fadiga. Esse não é um medo abstrato. Em 2026, o governo do Reino Unido anunciou que vai examinar rotulagem de conteúdo gerado por inteligência artificial, como parte de reformas mais amplas ligadas a copyright, réplicas digitais e desinformação. Em fevereiro do mesmo ano, também foi anunciada uma colaboração com a Microsoft e especialistas para desenvolver um sistema de avaliação de detecção de deepfakes. Um dos dados mais impressionantes citados nessa discussão foi o salto estimado de cerca de 500 mil deepfakes compartilhados em 2023 para aproximadamente 8 milhões em 2025. A tecnologia ficou melhor, mais acessível, mais rápida e, como quase sempre acontece, a capacidade de produzir veio antes da capacidade coletiva de interpretar. Mas este vídeo não é sobre tecnologia em si. É sobre o efeito humano de viver num ambiente em que a prova visual perdeu parte do seu peso. Durante décadas, eu vi com meus próprios olhos, era uma frase poderosa. Hoje, até isso virou terreno instável. Ver já não basta. Ouvir já não basta. Um print já não basta. Um vídeo já não basta. Tudo passou a exigir camadas extras de checagem que a maior parte das pessoas simplesmente não consegue fazer em tempo real. E aí nasce um novo tipo de cansaço mental. O cansaço da verificação contínua. Só que o problema não é apenas ser enganado por algo falso. Existe um segundo efeito, talvez ainda mais corrosivo. Começar a desconfiar também do que é verdadeiro. É o momento em que a cultura entra numa espécie de neblina epistêmica. Não é só que o falso circula, é que o verdadeiro perde força de evidência. E quando uma sociedade deixa de compartilhar critérios mínimos de realidade, tudo fica mais manipulável. Narrativas extremas prosperam, golpes se sofisticam. Desinformação se mistura com entretenimento, e a sensação geral é de que o chão está se movendo o tempo todo. Esse cenário alimenta um tipo curioso de ansiedade. Não é apenas medo do futuro, é medo da própria percepção. Medo de ser enganado, de passar vergonha, de compartilhar algo falso, de acreditar na pessoa errada, de cair numa encenação bem feita. Isso muda o comportamento. As pessoas ficam mais cínicas, mais desconfiadas, mais apressadas ou, paradoxalmente, mais indiferentes. Porque quando tudo pode ser manipulado, uma reação comum é desistir de separar o real do fabricado. O sujeito passa a dizer, tanto faz. E esse tanto faz talvez seja um dos sintomas culturais mais perigosos da nossa época. A inteligência artificial intensificou esse processo, mas ela não o inventou sozinha. Antes dos deepfakes,
Já existia uma cultura de edição permanente. Filtros, recortes, montagens, enquadramentos, contexto retirado, manchetes enganosas, vídeos fora de ordem. A realidade digital já vinha sendo tratada como matéria flexível. O que a IA fez foi acelerar brutalmente a escala e a sofisticação desse jogo. Em vez de apenas embelezar ou distorcer o que existia, agora se pode gerar do zero algo que nunca aconteceu e fazer isso com um acabamento emocionalmente convincente. E o que isso produz na vida cotidiana? Mais do que confusão informacional, produz erosão da confiança. Confiança em imagens, em provas, em testemunhos, em instituições, em plataformas e até em pessoas próximas. Porque a lógica da réplica digital não atinge só celebridades e política. Ela entra em fraudes, golpes por voz clonada, pornografia não consensual, falsas confissões, falsas falas, falsas cenas. A tecnologia deixa de ser apenas ferramenta de criação e passa a ser também ferramenta de sequestro da credibilidade alheia. Existe um detalhe psicológico importante aqui. A mente humana gosta de atalhos. Para viver, a gente precisa confiar em sinais. Tom de voz, expressão, contexto, imagem, repetição, familiaridade. Esses atalhos não são defeitos. São mecanismos de economia cognitiva. O problema é que o ambiente digital aprendeu a imitar justamente os sinais que usamos para confiar. Quando a simulação copia o formato da evidência, o cérebro trabalha em desvantagem. E isso não quer dizer que ficaremos todos permanentemente enganados. Quer dizer que a suspeita passará a fazer parte da experiência comum. Só que a suspeita em excesso tem preço. Uma sociedade que suspeita de tudo também enfraquece vínculos, paralisa decisões e se torna mais vulnerável a narrativas radicais. Por quê? No vazio da confiança, cresce a tentação de acreditar apenas naquilo que confirma emoções prévias. Se não dá para saber o que é real com segurança, muita gente passa a escolher o que quer que seja real. Esse é o ponto em que realidade e identidade começam a se misturar perigosamente. Não se acredita mais no que foi melhor verificado. Acredita-se no que se encaixa melhor no grupo, no medo, na raiva ou no desejo. Por isso, a crise da realidade é também uma crise social. Ela mexe com jornalismo, justiça, política, reputação, arte e intimidade. A própria ideia de prova precisa ser atualizada. E, ao mesmo tempo, a alfabetização digital precisa deixar de ser um assunto periférico. Saber ler e escrever não basta mais. É preciso aprender a desconfiar com método, não com paranoia. Aprender a pedir contexto, origem, data, fonte, edição. Aprender a reconhecer que vídeos impactantes são desenhados para capturar emoção antes de convidar à análise. E isso vale não apenas para os grandes temas do noticiário, mas para a rotina comum. Há também uma mudança cultural mais sutil. Quanto mais convivemos com imagens sintéticas, mais a própria estética do real começa a mudar. O natural passa a parecer pobre, imperfeito ou até suspeito. Rostos muito alinhados, falas muito limpas, vídeos muito perfeitos. Tudo isso vai se tornando parte da linguagem cotidiana. O excesso de perfeição já não denuncia o artifício com a mesma facilidade. Pelo contrário, em certos contextos, o artifício passa a parecer mais confiável do que a imperfeição humana. Isso é impressionante, porque inverte um instinto antigo. A falha, que antes confirmava a autenticidade, agora compete com simulações cada vez mais hábeis em imitar humanidade. E aqui aparece uma pergunta desconfortável. O que acontece com a experiência coletiva quando a realidade deixa de ser um ponto de encontro e vira um campo de disputa estética? O que acontece com a memória pública, com a reputação de alguém, com a possibilidade de reparação? Uma mentira visual pode atravessar o mundo em minutos. Uma correção factual, quase nunca.
A imagem falsa já cumpriu sua função emocional antes que a apuração termine. E o estrago muitas vezes permanece mesmo quando a fraude é exposta. Isso cria um incentivo perverso. Fabricar impacto passa a ser mais eficiente do que construir verdade. A atenção premia velocidade, choque e intensidade. A verificação, por definição, é mais lenta. Portanto, a arquitetura das plataformas favorece exatamente aquilo que a cultura mais precisaria aprender a desacelerar. E quando a atenção é o recurso escasso, quem dominar a estética da realidade, mesmo sem compromisso com o real, ganha vantagem. Mas há um erro em imaginar que a solução seja apenas técnica, como se bastasse desenvolver detectores melhores. Claro que isso ajuda. Rotulagem, procedência, assinatura digital, padrões de autenticação, tudo isso importa. Só que a crise é também humana. É preciso reconstruir hábitos de percepção, aprender a tolerar o não saber imediato, resistir ao impulso de compartilhar antes de entender, reaprender a perguntar: de onde veio isso? Quem ganha com isso? Quando isso foi feito? O que está fora do enquadramento? O que eu estou sentindo antes mesmo de verificar? Talvez a principal batalha do nosso tempo seja justamente essa: preservar algum espaço interno entre estímulo e crença. Um intervalo mínimo onde a reação não mande sozinha. Porque a manipulação contemporânea quer encurtar essa distância. Quer que você sinta antes de pensar e compartilhe antes de checar. No fundo, não se trata apenas de falsificar imagens. Trata-se de governar reflexos. Então, estamos perdendo a capacidade de saber o que é real? Talvez não de forma total. Mas certamente estamos entrando numa era em que essa capacidade exige mais esforço, mais método e mais humildade. O real não desapareceu. Ficou mais disputado, mais encenado, mais pressionado por tecnologias que aprenderam a reproduzir sua aparência. E isso significa que a defesa da realidade deixou de ser apenas uma tarefa de especialistas. Virou uma disciplina cotidiana. Se este tema parece exagerado, pense em quantas vezes você já precisou olhar 2 vezes para um vídeo, para uma foto, para uma fala. Pense em quantas vezes algo pareceu verdadeiro demais, limpo demais, conveniente demais. Pense no quanto a própria ideia de prova mudou em poucos anos. A pergunta não é se a tecnologia vai parar. Não vai. A pergunta é se vamos desenvolver repertório psíquico, cultural e institucional, para viver com ela, sem entregar de bandeja nossa percepção. Porque, no fim, uma sociedade não desmorona apenas quando perde riqueza ou estabilidade. Ela também se fragiliza quando perde critérios compartilhados de realidade. E talvez o desafio do presente seja justamente este: defender não só a verdade, mas a possibilidade de reconhecê-la.